Boa tarde, irmãos. Mais um domingo juntos, em comunhão por aqui, pedindo a Deus que Ele abençoe esse nosso momento de meditação conjunta e que todos mantenhamos nos próximos minutos a disciplina para a Sua palavra. Quero convidar você a refletir e ponderar comigo sobre os fatos narrados no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, versos de 1 a 9. Vamos lá, Marcos 14, de 1 a 9. Lemos assim: E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam Jesus com engano e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, lembra? É a cidade onde moram Marta, Maria e Lázaro. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito valor, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Quando nós vamos lá no Evangelho de João, capítulo 12, João narrando esse mesmo evento, acrescenta que ali na casa de Simão, o leproso, estava também Maria, Lázaro, depois de ter sido ressuscitado, e Marta, aquela família de Betânia. E João informa que essa mulher que faz essa unção de Jesus com unguento de nardo puro, ela é Maria, aquela que estava aos pés de Jesus na casa de Marta, ouvindo, aquela que quando o irmão dela morreu, Lázaro, que aqui está ressuscitado, foi chamada em casa, correu, e quando todo mundo achou que ela ia chorar no sepulcro, ela foi aos pés de Jesus. É ela aqui novamente. E alguns houve que em si mesmo se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dar aos pobres. E bramavam contra ela. Mateus capítulo 26, que também narra esse fato, nos informa que estes que se indignaram, que bramavam contra ele, não eram os pagãos, não eram os fariseus, não eram inimigos de Jesus, eram os próprios discípulos. O cabeça disso foi Judas, mas todos os discípulos acharam que o que Maria fez foi um grande desperdício. Na verdade, eles não entenderam o que ela fez. Jesus, porém, disse: deixai-a, por que a molestais? Ela me fez boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhe bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua
memória. Amém. Os primeiros versículos nos dizem que esses fatos ocorrem faltando 2 dias para a Páscoa. A Páscoa é a mais antiga festa de Israel, a primeira que Deus pediu para que eles guardassem ainda quando eles estavam lá no Egito, e é a festa mais importante para os judeus. A Páscoa era a alegria dos judeus, mas era o terror dos romanos. Eles tinham a festa da Páscoa sob grande suspeita, temor e com razão, porque Israel está debaixo do governo de Roma, do Império Romano, e eles sabem que o que esse povo anseia é libertação da tirania de Roma. E eles sabem também que esse povo espera que, assim como Deus enviou Moisés para libertar o do Egito, virá o Messias para libertá-los e redimir Israel dessa nova escravidão. E, aliás, eles estão ali em Jerusalém para comemorar isso, para comemorar a libertação do Êxodo. Você imagina o clima político, qual que é? É um barril de pólvora. A cidade fica lotada por ocasião da Páscoa, fica muito, muito, muito cheia. Como fica cheio a Aparecida do Norte no dia 12 de outubro, logo aí alguns dias a seguir. E eles já decidiram que vão matar Jesus, já estão tramando, mas eles com sabedoria, com astúcia, eles falam, não vamos fazer isso na Páscoa, vamos fazer isso depois da festa. Porque matar um judeu popular como Jesus, a quem muitos colocam a esperança de que ele devolva o governo a Israel, numa cidade cheia de judeu, 5 vezes mais o número do que o normal lá por ocasião da festa, que todos subiam para lá para oferecer o cordeiro no pátio do templo e depois comer a Páscoa em casa, fazer isso nessa ocasião era uma loucura. Então a sabedoria deles, a astúcia é, vamos matá-lo, mas deixa a festa passar para a gente ter menos risco, não fazer aqui alvoroço. Aí aqui eu abro um parênteses que isso da parte deles é sábio, não quer fazer alvoroço, não quer fazer confusão. Isso nós devemos copiar por outros motivos, evitar fazer confusão, fazer alvoroço, tratar as coisas com paz, com tranquilidade, nas melhores horas. O problema é que o que eles estão fazendo é mal, mas até para fazer o mal se requer deles uma certa sabedoria que eles têm. Então a gente deve copiar isso. O que nós vamos fazer? É hora de fazer agora? É hora de fazer depois? Fazendo agora vamos fazer alvoroço, daqui 2 dias com mais calma. Cabeça fria, tá todo mundo, por causa aí da pandemia, de tudo que está acontecendo, todo mundo com a cabeça muito quente, está mostrando na televisão toda hora alvoroço, confusão, e tem crente entrando na mesma coisa. Então vamos aprender com eles isso daqui? O que nós vamos fazer? Vamos fazer agora ou vamos fazer depois para evitar alvoroço? E existe aqui uma quebra na narrativa que o evangelista começou nos contando da trama ardilosa das autoridades para matar Jesus, e em seguida ele começa a descrever um jantar que é oferecido em Betânia para Jesus, na casa de Simão o leproso, e ali está Maria, que faz essa oferta sacrificial, preciosa, generosa para ele. Mudou da trama para matá-lo para um jantar oferecido para ele. Tem essa mudança de cena, de clima. Não sei se você consegue perceber isso, como mudou radicalmente. E eu queria que os irmãos lembrassem
o que Simão, sacerdote, quando Maria foi apresentar Jesus no templo, uma profecia que ele disse para ela, que está se cumprindo aqui nesse fato. Quando Maria levou Jesus para ser apresentado no templo, Simão disse para ela o seguinte, está registrado no livro de Lucas, capítulo 2, versos 34 e 35. Ele diz, eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditório. Então, Jesus em Israel foi posto por Deus para derrubar alguns, para elevar outros. É contraditório. Tudo depende da postura sua diante de Jesus. Sua queda ou sua elevação depende da sua postura diante de Jesus. E Jesus provoca atitudes e destinos contraditórios. Atitude contraditória. As autoridades religiosas, os sacerdotes, conforme nós lemos, querem matar Jesus. Nesse mesmo tempo, numa cidade próxima dali, a 9 quilômetros de distância, Betânia, ao mesmo tempo que as autoridades planejam matá-lo, tem alguém com uma postura diferente em relação a Jesus. Tem um homem que abriu a sua casa para oferecer o jantar. Tem Maria, Marta e Lázaro que vieram ali prestigiá-lo, sentar à mesa e comer com ele. E, sobretudo, tem Maria lhe fazendo uma oferta. Viu como ele é contraditado, provoca atitudes contraditórias? Há quem quer matá-lo e há quem dá a vida por ele. Outro texto. Pedro, capítulo 2, versos 6 a 8. Por isso também na Escritura se contém. Pedro está dizendo, está citando o que está registrado no livro de Isaías. Quando Deus disse assim, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina. O que é a pedra principal da esquina? É a pedra fundamental da construção, aquela pedra sem a qual nós não podemos construir. É a primeira pedra a ser assentada, é a pedra principal da esquina. Ela está ali na esquina do edifício, formando um ângulo. E a partir dessa pedra, toda a edificação é alinhada. Eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, é Jesus. E aí ele acrescenta, eleita porque Deus o escolheu e preciosa. E diz assim, e quem nele crer não será confundido, não ficará confuso. E ele continua, Pedro continua dizendo o seguinte, e assim, para vós, os que credes é preciosa. Aquele que creu em Jesus, entregou a sua vida a ele, viu em Jesus preciosidade, dignidade, eleição. Ele é mesmo a pedra que Deus escolheu e ele é precioso e é a pedra principal sobre a qual eu posso edificar a minha vida. Se você creu, ele é isso. Mas ele provoca atitudes contraditórias. Mas para os rebeldes, quem são os rebeldes? Aqueles que não querem o seu governo. A pedra que os edificadores reprovaram é a principal da esquina.
Embora eles reprovaram, ela é a principal. Eles disseram assim: não é sobre Jesus que nós vamos edificar a nossa vida. Nós vamos edificar a nossa vida sobre o bem-estar da nossa família. Nós vamos edificar a nossa vida sobre a aprovação social. Nós vamos edificar a nossa vida sobre o sexo e o prazer. Nós vamos edificar a nossa vida sobre beleza, nós vamos ser belos. Nós vamos edificar a nossa vida sobre carreira. Nós não vamos edificar a nossa vida sobre Jesus. A nossa vida será edificada sobre outras coisas. Reprovaram Jesus. E aí ele provoca um destino contraditório. E nós lemos assim: que este Jesus, que é a pedra preciosa, eleita, da esquina, angular, fundamental, primeira, que se alinha a todas as outras, aparece aqui dizendo que pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que isso também foram destinados. Tem um poeminha do Carlos Drummond de Andrade, e eu quero lê-lo aqui, que vai ajudar eu ilustrar aqui esse ponto importante aqui da palavra de hoje. Vamos falando de pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida das minhas retinas tão fadigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. É claro que quando o Carlos Drummond de Andrade escreveu essa graça de poema, ele não pensava em Jesus. É eu que lendo o poema dele pensei em Jesus e é verdade. Tem uma pedra no caminho de cada homem. Essa pedra é Jesus. E não é possível desviar dessa pedra. Não dá para você passar batido por ela. Ou você concorda com Deus que Ele é a pedra escolhida e preciosa, fundamental, angular da esquina, principal e angular sobre a qual é seguro edificar a sua vida, ou você concorda com isso, a pedra está lá, o que você vai fazer com ela, a pedra é Jesus, vai edificar a sua vida sobre ela, vai fazer dela a pedra que ela é, eleita e preciosa, edificar a sua vida sobre ela, ou você resiste, não se rende, reprova a pedra, edifica a vida sobre outra coisa, e aí essa pedra, que seria a pedra segura para edificar a sua vida, será uma pedra de tropeço. O que é uma pedra de tropeço? Ela está no seu caminho e você vai tropeçar nela. E Pedro diz também que ela pode ser uma pedra de ofensa, uma rocha de escândalo. Sabe, você já foi no litoral norte? Ou em outro caminho que você passa naqueles caminhozinhos apertados e olha assim para cima e tem as montanhas e tem as rochas. E aí você já pensou assim, nossa, se rolar uma lá de cima não sobra nada de mim aqui embaixo. É disso que o texto está falando quando diz que Jesus pode se tornar para aquele que o reprova, para aquele que o rejeita, para aquele que não se rende a ele, que ele pode se tornar uma pedra de tropeço, uma rocha de ofensa. É aquela pedra que poderia rolar lá de baixo, se rolar não sobra nada aqui embaixo. A única coisa que não dá para fazer é você se desviar. Há quem, quando encontra com essa pedra, no caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, a pedra é Jesus, edifica a sua vida sobre ela, e há quem rejeita, e em rejeitando essa pedra se torna um tropeço para ela e uma rocha que a vai esmagar. Não dá para desviar. Não dá para desviar.
Vamos concordar com o poeta, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, e eu acrescento, não dá para desviar. Ou você se rende e edifica a vida sobre ela, ou você a reprova e ela será para ti uma rocha de tropeço e uma rocha de ofensa que vai acabar contigo. Ou ele é seu salvador, ou ele é seu juiz. Ele foi posto para queda e elevação e para ser contraditado. Jesus gera atitudes contraditórias e destinos antagônicos. A quem planeja sua morte, a quem lhe oferece um jantar, a quem sobre ele edifica a sua vida, a quem o reprova e edifica a vida sobre outra coisa. Ou você ouvirá dele naquele dia, vinde, você decidiu edificar a sua vida sobre mim, vinde, bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que te está preparado antes da fundação do mundo? Ou você ouvirá dele porque o reprovou, porque não se rendeu, porque não o confessou e não o fez senhor da sua vida, você ouvirá dele algo oposto, que é o que está dito, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que nós não podemos é pensar, e nem deixar as pessoas pensar, que Jesus é alguém de fala sempre mansa e suave, quase fraco, que Jesus assim é um docinho. Não é. Não é. Você deve ter feito dos evangelhos uma leitura muito parcial para chegar nessa ideia de que Jesus é um docinho, alguém com a voz mansa e suave, um Jesus quase fraco, não corresponde ao Jesus da Escritura. A Bíblia diz que ele é manso e suave, mas manso no sentido de alguém que tem todo o poder, mas mantém esse poder sob controle. Isso é mansidão na Bíblia. Ele poderia acabar com os principais, com os sacerdotes, com todo mundo ali que estava tramando contra ele. Mas ele tem poder sob controle e vai se oferecer em favor de todos. Tem aquele hino que a gente canta, manso e suave, Jesus convidando, chama por mim e por ti. Só que esse manso e suave aqui, não entenda que ele está chamando pecadores como quem implora. Ah, por favor, venham a mim, estou convidando. Ele não está chamando pecadores como quem implora. Ele está chamando, convocando como quem está em autoridade. E se você é um filho dele, ele está te chamando, não é implorando para você voltar, não é convidando, é chamando. Com autoridade, como um rei chama para uma festa no palácio. Atos 17, 30 a 32. Você vai ler o seguinte: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam. Não implora, não convida, ordena, porque é um rei, porque é senhor. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E aí, o versículo diz assim: e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam:
acerca disso, nós vamos te ouvir outra vez. Estão tentando desviar da pedra que está no caminho. Vamos cuidar disso depois. Não é possível. A pedra está no caminho. Jesus é posto para elevação e queda, para salvação e condenação, para ser a rocha sobre a qual nós podemos edificar a nossa vida, ou a rocha de tropeço e pedra de escândalo. Ele não é apenas manso e suave, ponderável, alguém que nós vamos conseguir contornar naquele dia. É incontornável. É incontornável para quem não se render. Ele é um cordeiro, sim, porque se ofereceu por nós, mas ele é o leão da tribo de Judá. Você está tentando tirar as garras do leão? Você está tentando tirar as presas da boca do leão? Você não vai conseguir. Ele é comparado a uma rocha porque ele é forte. É seguro se refugiar da tempestade numa rocha. Não é seguro? Mas não é sábio querer enfrentar uma. Ninguém disputa com uma rocha e sai inteiro. Ele é igualmente forte para fazer justiça e condená-lo pelos seus pecados. Ele é forte para isso. Ele não é fraco que não consegue condenar alguém. Ele é forte o suficiente para condenar com justiça alguém por seus pecados. Assim como ele é forte o suficiente para se oferecer no seu lugar. Ele é manso e suave, mas não fique imaginando ele assim com uma voz piegas, não fique imaginando um Jesus que parece um docinho de coco, que fala contigo como fala contigo o seu namorado, como fala contigo um amiguinho seu. A sua voz tem poder para nos defender, como defendeu Marta de Maria. Lembra que ele defendeu Marta de Maria? Maria fez sobre Marta uma acusação. Olha, não deixa aí ela só ficar aí te ouvindo, manda ela vir me ajudar. Que ele falou, Marta, Marta, estás ansiosa, fadigada de muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Ela não precisou falar nada, ele a defendeu, ele tem essa voz com autoridade para nos defender. E aqui os discípulos acusam Maria dessa oferta, falam, olha, ela fez aí, foi babaquice, desperdício, a gente podia usar bem melhor esse dinheiro. E aí ele responde assim, deixai-a, por que a molestais? Deixai-a, por que a molestais? Como você acha que essa entonação aqui é de alguém que está fazendo um pedido? Ah, por favor, deixa em paz, deixa. Não, é alguém que está dando uma ordem. Deixai-a, porque a molestar e a ordem será obedecida. Ele não tem uma voz piegas, irmãos. A voz do Senhor é poderosa, nós lemos nos Salmos. A sua voz tem autoridade para nos defender, para calar os acusadores, para calar o diabo. Lá em Romanos capítulo 8 está por lá, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica. Tem autoridade para aquietar mares e ventos, dá ordem a todos os poderes espirituais e eles se retiram. Ele diz uma palavra aqui e uma pessoa é curada numa casa, ele diz uma palavra e um mundo surge, um cosmos nasce, uma estrela desaparece. É assim, essa é a voz de Jesus. Agora, cuidado, nem sempre quando bramam contra a gente, nós somos as vítimas. Porque toda vez que a gente ouve uma crítica, a gente tende a pensar que aquela crítica é injusta. Nem sempre, quando bramam contra a gente é inocente. Às vezes nós somos culpados, e nesses casos que nós somos culpados, ele não aparece lá para nos defender. Ele vai aumentar o volume do bramido para nos despertar. Eu quero te lembrar de um versículo que está registrado em Atos capítulo 9, verso 3 a 6, por ocasião da conversão
de Paulo, para te mostrar como é inútil, encontrando essa pedra no caminho, você tentar desviar e não ceder e não edificar a sua vida sobre Jesus. Paulo tentou desviar o caminho, Paulo tentou vencer a rocha, lutar contra ela e estava se machucando muito. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vindo do céu. Cercou a Paulo. E aí bastou essa luz aparecer para Paulo cair no chão. Então, se nós não caímos no chão, mesmo quando nós somos desobedientes, como nós somos teimosos, não é porque Deus não pode nos derrubar no chão, não é porque Deus concorda com nós, Deus está sendo manso, está mantendo o poder dele sob o controle para que a gente possa se converter. Mas chega um momento que ele derruba a gente no chão mesmo. E diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E diz para ele o seguinte: duro te é recalcitrar contra o aguilhão. O que é recalcitrar contra o aguilhão? Duro para você, prejudicial para você, inútil para você, tolice sua, oferecer resistência, tolice sua. Não ceder, não se render, não se converter, não se entregar. Mesmo você, meu irmão, já convertido uma vez, é tolice não se entregar. É tolice tentar agora fazer a sua vontade. Ele diz: duro te é recalcitrar contra o aguilhão. O que é o aguilhão? O aguilhão é uma vara pontiaguda usada para tocar gado. O que você acha que vai acontecer com o gado se ele tentar, por persistência e teimosia, dar de encontro com a vara pontiaguda? Quem é que vai sair ferido? Quem é que vai sair machucado? A vara ou ele? A sabedoria é se render, é fazer o caminho que aquele tocador de gado aponta com aquela vara. Então, tremo e atônito, disse ele: Senhor, que te queres que eu te faça? Ele se rendeu. Eu olho aqui no meu esboço, teria alguma coisa a mais nesse texto que nós vamos guardar para quarta-feira. A mensagem de hoje era essa mesma, irmãos. Era sobre esse poeminha aqui de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio de um caminho, tinha uma pedra. E eu usei isso daqui para lembrar a cada um de nós que tem mesmo uma pedra no meio do caminho da nossa vida. Deus colocou essa pedra lá para nós encontrarmos com ela. Ela é uma rocha. Ela é Jesus Cristo. Ela é a rocha que foi ferida pelos nossos pecados, mas continua sendo uma rocha. Continua sendo a rocha. Em tempos de tempestades, nós podemos correr para essa rocha e nos esconder nela, porque ela é forte para nos abrigar. Ela nos abrigou da maior tempestade que nós poderíamos enfrentar, que é a tempestade da ira de Deus, quando caiu sobre ele, caiu sobre a rocha. A tempestade não sobre nós. Nós somos poupados da ira de Deus por causa do amor de Deus demonstrado na figura do seu Filho. No meio do caminho tinha uma pedra, a pedra é Jesus. E aí, quando você sabe dessa pedra, você vai ter que decidir. O que você vai fazer? Desviar, esquece, desviar não dá, não tem essa opção. Você vai olhar e falar: olha, essa pedra ela é forte, essa pedra tem sustentação,
Essa pedra foi escolhida por Deus mesmo. Ele deu testemunho, essa pedra ressuscitou. Essa pedra é viva. Essa pedra eu posso usar ela como uma pedra fundamental da minha vida e alinhar toda a minha vida aos seus ensinos, a quem Ele é, edificar a minha vida sobre ela. E se você fizer isso, você não será confundido. Não será confundido. Nada vai confundir você, porque a base fundamental está lá e é Cristo. Ou você pode reprovar. Não. Não edificarei a minha vida sobre Jesus. Quem vai alinhar a minha vida é outra coisa qualquer. É o bem-estar meu com a minha família. Se eu me render demais aí a esse negócio, eu vou gerar uns probleminha aqui em casa, eu não quero. Eu preciso cuidar da minha carreira, é a carreira que vai me dar sustentação, eu preciso ganhar dinheiro. A vida passa rápido, eu preciso encontrar prazer, eu preciso usufruir um pouco de tudo que está aí, a minha vida será edificada sobre o prazer, sobre outra coisa e vai ruir. Não vai aguentar. Não vai aguentar. Nenhum dessas outras pedras não são eleitas, não são preciosas, não dão sustentação. E se você decidir fazer isso, essa pedra que serviria para você edificar a sua vida vai se tornar a rocha de tropeço, você vai cair. E a queda será feia, porque ele foi colocado para elevação e queda. Ou você passando, ela vai ser a rocha de ofensa, ela vai vir lá de cima rolando, rolando e vai acabar contigo, porque ele é o Salvador, mas é o juiz, ele é o Cordeiro e é o leão. E aquele que pode dizer para você, entra, possui por herança o reino, e aquele que pode dizer, saia. E ele não é fraco para deixar de fazer qualquer uma dessas coisas, ele pode fazer as duas. A ordem de Deus é, edifique sobre a rocha é Cristo. Inclusive você, meu irmão, tá achando que isso aqui foi gravado para os que não são crentes? Sobre o que você está edificando a sua vida? Sobre o que você está alinhando a sua vida? Você decidiu agora resistir a Cristo, desistir da sua vontade, achar que lutando contra a rocha não é você que vai sair destruído? Se renda também, se converte, volte a alinhar a sua vida a Cristo, aos seus princípios, aos ensinamentos, para não ser confundido. Tá bom? Fiquem com Deus. Quarta-feira a gente volta nesse texto para falar de outras coisas. Glória a Deus, no meio do caminho tinha uma pedra. Deus colocou uma pedra no nosso caminho para a gente edificar a nossa vida. Vamos alinhar a nossa vida a Cristo. Amém.